RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, bom dia. Rio Grande em movimento está começando a partir de agora. Estamos em cima, meio-dia 1, isso aí. Temperatura está em, como é que estamos? 24 graus, tempo nublado. Daqui a pouco a Lília Belim vai trazer as informações do tempo. E nós estamos para 27 cidades aí espalhadas pelo nosso Rio Grande amado, né? Também o litoral norte, daqui a pouco vou falar com o prefeito de Capão da Canoa, que já está aqui. Vamos conversar um pouco sobre o município de Capão da Canoa, crescimento, turismo e tudo mais. E outra coisa, você que não nos pega pelo canal 524, porque o Rio Grande se conecta aqui, você, hein, Giclé? Giclé rápido. Então, você pode nos vender aí, chegar e dizer, olha, tem a nova TV, RDC TV, tá falando sobre o Rio Grande do Sul, tem notícia ao meio-dia ali, falam tudo, tem entrevista bacana. E aí, as pessoas vão se conectar pelo Facebook, facebook.com/RDC TV Digital, vai pegar no mundo inteiro, no Brasil inteiro, em todos os lugares. Vamos à nossa redação com a Lília Belim. Bom dia, Lília. Muito bom dia, Rogério Forcolém. Bom dia aos nossos telespectadores. Chegamos nessa quarta-feira com chuva, né? Aqui em Porto Alegre, no início da manhã. O tempo está bem fechado agora nesse momento. Está nublado e bem fechado, dando a impressão que vai chover a qualquer momento. Mas a previsão não é essa, viu? A previsão é que a chuva não retorne, que o tempo fique fechado, nublado mesmo, durante o dia e parcialmente nublado também em algumas regiões aqui do estado, aqui na região metropolitana também. Mas quem acordou cedinho sabe que durante a madrugada choveu bastante aqui na capital, até o início da manhã, até as 7, 8 da manhã estava chovendo aqui. Então vamos ver como é que vai ficar hoje aqui e no restante das regiões. Em Canoas, aqui na região metropolitana, o tempo fica nublado e as temperaturas seguem amenas, né? Mas podem chegar aos 26 graus por ali. Lá na Serra Gaúcha também, as temperaturas um pouco mais amenas e tempo nublado. Em Erechim, podem chegar os termômetros aos 27 graus. Em Pelotas, ainda tem previsão de instabilidade para hoje, 23 graus, temperaturas mais amenas. E lá em Uruguaiana, as temperaturas devem subir mais um pouco, 28 graus e também nebulosidade por lá, sol entre nuvens. Então, a previsão é que hoje as temperaturas fiquem mais amenas. Aqui em Porto Alegre, elas vão ficar nessa média dos 24 graus. Essa é a média da maior parte do estado. Amanhã a gente traz os outros detalhes e daqui a pouco mais notícias. Muito bem, Lilian, obrigado. E olha, ainda hoje nós vamos falar sobre Feira do Livro, vamos conhecer a parte infanto-juvenil da feira e os pequenos escritores. Também, daqui a pouco, vamos esclarecer tudo sobre pensão alimentícia com a advogada Jamile Biel. Já vamos falar com ela. E os transtornos alimentares. Se você tem algum filho, uma filha que está apresentando algum comportamento diferente em relação à comida, se confira aí, daqui a pouco vamos falar. Mas agora estamos já na primavera, começou a elevar a temperatura, vem chegando o verão, um calor no coração. Lembra aquela música da Marina Lima? Então, eu estou com o prefeito aqui, Amaury Magnus Germano. Tudo bem? Tudo jóia. Prefeito de Capão da Canoa, nosso litoral norte, que vem nos falar isso um pouco sobre Capão. Como é que está aquele município maravilhoso, praiano? O senhor é natural de Capão? Eu sou natural dali do município de Terra de Areia ali. Ali perto. Tem uns 12, 13 anos ali. Depois vim para Capão da Canoa, que é uma cidade que começou já na década de 80 ali. Começou a crescer e a geração de emprego e renda era nessa região litoral, né? Eu sempre digo que todo mundo, se tu perguntar, a grande parte das pessoas de algumas regiões, eu já trabalhei na praia, seja em qualquer outra praia, principalmente Capão da Canoa, né? É uma cidade que chamou muita atenção na época, né, quando começou a se desenvolver, geralmente quando muitos empresários vieram de Santa Catarina e começaram a vir para o litoral, mas eles vieram muito para Capão da Canoa. E ali começou, né, a construção. Tem muito Catarina, então, é? Tem bastante ali.
que vieram na época aí da 1980, na década de 90 e prosperaram. E também foi bom, porque daí gerou muito emprego, né? E a cidade cresceu, se desenvolveu, né? Como é que estão os preparativos para o verão de 2019? 2019 já está aí, né? Nas nossas portas, eu digo assim, né? Tanto todas as entradas do litoral norte, mas principalmente Capão da Canoa. Nós nos preparamos, né? Durante o ano inteiro. Eu digo que esse ano foi um ano atípico, diferente de todos os demais anos. Nós trabalhamos terminou o verão de 2018 e iniciamos, vamos dizer, o período de inverno, mas nós com uma estrutura diferente, né? Porque nós acreditamos que trabalhando o ano inteiro, melhorando, né, a questão de infraestrutura, mantendo a beira de praia, calçadão organizado, limpo, vem gente nos finais de semana e gera emprego e renda e a cidade fica mais bonita, né? E agora, nos aproximando no verão, a gente aumenta, né, o número de funcionários para deixar ela mais segura e também mais bonita, né, para receber, né, as pessoas que vêm nos visitar, seja veranistas ou não, que vêm do Rio Grande do Sul, de vários estados. Vem muita gente também, às vezes da Argentina, do Chile, que agora tivemos um campeonato de Open internacional lá de patinação, então a gente recebeu muita gente do Chile, muita gente da Argentina. E o verão é um momento que realmente a cidade se destaca, né? Pela forma como recebe as pessoas e como as pessoas também têm um carinho muito grande pela cidade de Capão da Canoa. Então ela está, vamos dizer, hoje ela está preparada. Geralmente nessa época que tu ia me entrevistar, eu ia dizer, olha, estamos preparando ela. Não, agora ela já está preparada definitivamente já para receber todas as pessoas que vêm nos visitar. Bom, o crime migra, né? Ele acontece na Grande Porto Alegre e também ele migra lá para o litoral norte. Eu vejo que o senhor tem um gabinete de gestão integrada. O senhor instalou câmeras para cuidar da cidade. Quantas câmeras tem hoje? Hoje nós temos mais de 120 câmeras hoje, né? O que nos levou, né, assim, a tomarmos as decisões de nós fazermos isso, né? O gabinete de gestão integrada hoje é uma referência para Capão da Canoa, para o litoral norte, e eu também como presidente hoje da Melinorte, nós estamos trabalhando isso junto aos 23 municípios da região, porque nós acreditamos que para um município ser promissor e ter mais qualidade, ele tem que ter segurança, uma boa infraestrutura, né, e um hospital e posto de saúde que possa atender a demanda dos veranistas, seja de qualquer região que venha do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nós temos hoje 120 câmeras espalhadas pelo município, câmeras que têm reconhecimento facial e leituras de placas clonadas e roubadas. Então, isso dá uma sensação de segurança maior, né, para as pessoas que moram e as pessoas também que querem ir para a nossa cidade. Agora, isso foi inaugurado no dia 10 de junho. Agora, na semana passada, nós colocamos várias placas espalhadas nas entradas de Capão da Canoa, para que as pessoas chegam ali, se deparam com aquela placa e vão dizer, olha, aqui você vai estar sendo monitorado, né, para o Gabinete de Gestão Integrado, composto por brigadianos, né, que nós assinamos o SIM com o governo do estado, que dá a oportunidade de as pessoas que se aposentaram da Brigada Militar fazer parte desse projeto. E é um projeto que tem dado resultado, né? CVMI, né? Tem dado um resultado muito interessante. Então, nós vendemos hoje a nossa cidade com mais segurança, né? Com uma infraestrutura muito boa, uma infraestrutura de beira de praia. O calçadão hoje, nós recebemos o calçadão ele pré-iniciado e hoje ele está com vegetação, com pergolados, né? O nome Capão da Canoa. Nós temos uma equipe que começa às 5 horas da manhã e trabalha durante todo o dia e parte da madrugada, mantendo ela limpa, organizada. Essas imagens que vocês estão vendo aí é na beira de praia e uma anterior a essa você viu o mar e a lagoa. Então nós estamos trabalhando também para 2019, 2020, explorar mais a lagoa. Então, por isso que hoje o nosso slogan já da Secretaria do Turismo é entre o mar e a lagoa, né? Isso dá uma conotação que nós não só vendemos praia, nós queremos vender também os benefícios que a lagoa, né, pode oferecer, não só para as pessoas que vêm para a nossa cidade, mas também nós estamos trabalhando isso regionalmente, que nós acreditamos que isso é muito importante para nós. Quantos mil habitantes tem Capão da Canoa? Nós temos hoje, pelo IBGE, 52 mil pessoas. Quantas pessoas chega a comportar quantas pessoas no verão? No verão, nós temos hoje 52 mil pessoas pelo IBGE, mas pelos cartões que nós temos do SUS e outros meios, nós temos hoje
certamente na faixa de 65 a 70 mil pessoas. Nos finais de semana, chegamos a 100 a 150 mil. E no verão, né, o último verão, nós tivemos o fechamento do Réveillon de 600 a 700 mil pessoas. Foi uma coisa fora do comum, né? Para um município que tem 60 mil habitantes receber tudo isso. Quer dizer, nós temos que ter uma estrutura pronta, organizada, né? E o prefeito tem que ter equipes trabalhando constantemente em todas as áreas, né? Não é só infraestrutura, mas saúde, turismo. Dentro né? disso, o senhor reforça todas as áreas do verão. Reforçamos todas as áreas. E com nós municípios do Litoral Norte, nos nossos debates que a gente tem junto aos prefeitos da região, nós não ganhamos mais do que nós já vimos ganhando, né? Do governo federal do estado para essa grande demanda de 3 a 4 meses, né? Então nós temos que suportar com os recursos próprios. E isso para nós também tem um significado muito grande, porque com a garantia desse número de pessoas, existe muito mais venda, o comércio ele fica muito fortalecido, e para nós é muito bom isso, porque gera muito emprego e renda. Então isso faz com que Capão da Canoa e os moradores se sintam bem. Eu sempre digo que o período de verão, pouca gente vão nos postos de saúde, né? Diferente do inverno. Então a gente diz que as pessoas têm menos tempo para ir porque estão trabalhando, quer dizer, a dignidade e as oportunidades se abrem nesse período, né? Então é um momento diferenciado. Eu estou no PTB. PTB. Agora com o novo governador, Eduardo Leite, qual é a sua expectativa, já que o senhor também é presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte? A nossa expectativa é uma expectativa positiva, né? A gente sabe, e o governador sabe, eleito, né, o Eduardo Leite, que ele tem uma grande responsabilidade pela frente, né, um grande compromisso, um grande desafio, né? O Estado hoje passa por essa crise e essa crise eu acho que não vai terminar a partir do dia 1º de janeiro, ela vai ainda continuar. Agora, o grande desafio do Eduardo Leite como governador e do Ranolfo e toda a equipe é fazer essa máquina ser diferente do que mudar o foco do que vinha sendo feito. Eu acredito que se andar na mesma mão, você não vai mudar muito. Eu acho que, no meu ponto de vista, você tem que mudar algumas coisas. O que tem que mudar para o senhor? Eu acho que tem que ter uma maior fiscalização, né? Nem todo mundo nesse estado e nos municípios pagam aquilo que deveriam pagar. Eu acho que existe muita sonegação em algumas áreas. Eu acho que todo mundo tem que pagar um pouco. Será que isso não é um reflexo já como fez o Sartori aumentar o ICMS, agora Eduardo Leite pede para mais 2 anos? Será que isso não força as pessoas a pagarem menos impostos? O que elas puderem tirar da linha do ICMS, elas tiram para a fiscalização da fazenda? Eu posso fazer algumas colocações, né, para ti, o estado de Santa Catarina nosso público, né? é um estado que cobra menos ICMS, está bombando. Claro. Não, eu posso te fazer algumas colocações do que eu penso, né? Não do que o novo governador pensa e da forma como ele está colocando. Agora, eu acredito que algumas coisas precisam ser modificadas e alteradas. Eu digo sempre, por que a gente faz o parcelamento, por exemplo, para algumas áreas do funcionalismo público que não é para todos? Eu acho que, no meu ponto de vista, né, o Poder Judiciário, a própria Assembleia, tu acha que se é para mim receber parcelado como professor, ou você como médico, ou um outro funcionário... Será que o Eduardo Leite vai bancar isso? Olha, se eu fosse governador, eu faria, né? Eu acho que todo mundo tem que ser igual perante a legislação. Lá, e aí os juízes embargadores só ficam lhe mirando, daqui a pouco ele sai com uma ação... Bom, cumpra-se e acabou, e aí? Bom, eu acho que o desafio ou você enfrenta ou você desiste. No meu ponto de vista, se eu fosse governador, seria isso, né? Ou nós enfrentamos a crise junto, não adianta metade enfrentar a crise e a outra metade não enfrentar a crise. Inclusive, os deputados da Assembleia estavam lá tentando aumentar o funcionalismo. E outra coisa que eu vou dizer, eu não me envolvi diretamente, né, com a Assembleia, com os deputados, né? A gente tem o meu vínculo é com algumas pessoas, né? Então a gente está caminhando na política. Agora, eu acho que para resolver o problema do Estado também tem que ter uma união do governador, né, da sua equipe, com a Assembleia, né, e com todo mundo. Quando eu digo todo mundo, eu digo Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo e a sociedade. O que eu quero para o meu Estado, eu tenho que ajudar a fazer, né? Se você for hoje em vários estabelecimentos, aqui em Porto Alegre, em algumas regiões, e são estabelecimentos que às vezes vendem muito, e de verdade, muitas vezes não tiram uma nota fiscal, não ajudam, né, a contribuir com a sua parte. Então, quer dizer, eu acho que tem que ter uma reflexão de um Estado que quer se tornar forte,
né, como diz o nosso hino aguerrido, você tem que colaborar para isso. Ah, mas antes era assim, agora você é diferente. Não, tu tem que ter uma visão diferente de futuro, né? Se o país precisa melhorar, o Estado precisa melhorar. E quem ganha com isso é as pessoas que têm lá, às vezes, recebem um salário, ou às vezes nem um salário tem para receber, né? Não tem nem isso, às vezes, e tem que vender lá, vai lá para Capão da Canoa, para Tramandaí, um outro município, né, para vender alguma coisinha para ter. Então, e quem está de bem com a vida é aquela pessoa que chegou aonde chegou, trabalhando lá no Judiciário, Executivo e Legislativo, ganhando bem, e não tem a sua contribuição também. Eu acho que todos têm que contribuir para se tornar um Estado forte. Então, a oposição, ela tem que existir, mas ela tem que ser uma oposição projetos políticos, não projetos de governo que venham que vai somar com a comunidade e ajudar a comunidade a melhorar, e seja em qualquer área. É o que eu penso, né, nesse sentido político de governo de Estado. Ok. Né? A Mauri Magnus Germano, prefeito de Capão da Canoa, também presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte. Expectativa bem positiva, então, para um verão excelente, muita arrecadação, o pessoal vai comprar e o prefeito fica feliz. Fica feliz, né? Sabe que a gente tem que preparar, né? Assim, o município, eu tenho sempre uma preocupação, porque a gente não faz nada sozinho, né? Eu tenho meu vice-prefeito, tenho o Jairo. Tudo é uma equipe. Né? Tudo é uma equipe, os nossos secretários, funcionários de ponta. Nós temos quase 2.000 funcionários, nós temos 23 escolas, agora vamos construir mais 2 ou 3 escolas que nós estamos aí buscando. E um hospital, você quer fazer lá também? 18 postos de saúde, temos o hospital 24 horas, tem o Hospital Santa Luzia, e agora, ali ao lado, que é Xangri-Lá, vai ser construído, vai ser lançada a pedra fundamental agora, no dia 13 agora, um hospital que vai atender todos os tipos de convênio particular. Para o município de Capão da Canoa e a Xangri-Lá, que é ao lado ali, é muito bom para nós, né? Vai tirar uma certa demanda do Hospital Santa Luzia dos nossos postos, e as pessoas vão dizer, boa, Capão da Canoa hoje existe o Gabinete de Gestão Integrado, quer dizer, tem uma segurança maior do que já existia, sentimento positivo. A saúde está funcionando, né? Seja nos postos, no hospital, e agora vai ter mais a construção desse hospital que vai estar pronto lá meados de 2020. Bom, aí a infraestrutura, a infraestrutura está bonita, né? Então, o embelezamento da beira da praia, as coisas, existe um regramento de venda disso, da venda daquilo, a gente controla isso, então, e a cidade está apropriada para receber pessoas de todas as idades. Nós tivemos uma reunião maravilhosa lá, de mais de 2.000 pessoas da terceira idade, grande parte da grande Porto Alegre. E as perguntas que eles fizeram para mim lá foi, prefeito, como é que está a segurança? Tem saúde? A infraestrutura? Porque aqui tu tem tudo, vamos dizer, não tem segurança, né? Mas vou dizer, tu tem saúde de qualidade em Porto Alegre, porque os grandes hospitais são concentrados aqui. Então, o Litoral Norte, ele dá esse impacto. O que temos no Litoral Norte? Nós temos isso, estamos trabalhando por aí. Ok, prefeito. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho lá, obrigado, e da sua equipe. Seja bem-vindo sempre aí. Não, com certeza, aí um abraço a todos. Lilian Belim. Forcolém, uma mega operação da Polícia Federal está sendo realizada nesta manhã em 14 municípios, 13 aqui do Rio Grande do Sul e 1 de Santa Catarina, uma operação de um grande esquema, combate um grande esquema, principalmente de sonegação de impostos. Essa operação iniciou bem no início da manhã, por volta das 6 da manhã, começou a ser deflagrada pela Polícia Federal em Santa Maria, na região central do estado. 8 pessoas foram presas até agora. Foram 8 mandados de prisão cumpridos e 37 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos aí ao longo da manhã. Em Santa Maria, também aqui em Porto Alegre, Bagé, Carazinho, Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Garibaldi, Maquiné, Panambi, Passo Fundo, Rosário do Sul, Sebastião do Caí e 3 de Maio. E lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Ou seja, em várias regiões aqui do estado, né? E essa operação, que se chama Caementa, está aí, como a gente acabou de ver ali, é do ramo da produção de concreto, a empresa que é investigada lá em Santa Maria e que tem várias ramificações. Essa empresa é de produção de concreto, areia e cimento, como a gente pôde ver ali na imagem agora há pouco. Por isso o nome Caementa, que significa pedras pequenas em latim. Segundo a investigação, são 14 empresas controladas por um grupo de Santa Maria, que teriam sonegado tributos, desviado o patrimônio das empresas, que estão inclusive endividadas,
e realizado aí empreendimentos de fachada para encobrir, então, esse dinheiro que estava sendo desviado. O esquema movimentou 180 milhões de reais. Então, a pedido da Polícia Federal, a 7ª Vara Federal de Porto Alegre decretou a indisponibilidade de um patrimônio que está estimado em cerca de 80 milhões de reais. E agora a última atualização da Polícia Federal aponta que, além do bloqueio de bens, foram apreendidos 365 mil reais até esse momento e 20 mil dólares, então, durante o cumprimento desses mandados aí de busca e apreensão, documentos e arquivos de mídia. A operação ainda não foi concluída, não há o balanço total, mas até agora são os números que temos. Forcolém. Nós queremos mudar o Brasil, né? Nós queremos mudar o Brasil, todos nós. O prefeito aqui falou também disso, o prefeito de Capão da Canoa, que começa a mudar suas atitudes, né? Aí tem uns caras que fazem isso aí, né? Essa falcatrua toda, envolvendo mais de 100 milhões de reais. Mas a Polícia Federal está atenta. Acho bom começar a mudar as atitudes, né? Exatamente como o prefeito disse aqui. Vamos mudar as nossas atitudes, fazer a nossa parte. Tá vendo? O mal político emana do povo, do mal. Tem o mal empresário, tem o mal em tudo que é lugar. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos com o Rio Grande Movimento. Meio-dia, 24 minutos, 24 também a temperatura, 24 graus. Rio Grande Movimento está de volta. Lilian Belim, vamos à redação. Forcolém, mais um caso agora, o terceiro em poucas semanas, de uma professora que é agredida em escola aqui em Porto Alegre. A gente teve aquela grande repercussão que falamos até a última semana, da professora que foi agredida pela irmã de um aluno. Agora, a diretora de uma escola foi agredida por uma mãe de alunos de uma escola. Em 3 semanas, já é o terceiro caso semelhante aqui. Foi na Escola Estadual de Ensino Fundamental Vera Cruz, que fica no bairro Glória, uma mãe de 2 alunos da escola, que estudam no 1º e no 2º ano, que agrediu, agarrando pelo braço a diretora, que aguardava 40 minutos já essa mulher para buscar as crianças. Então, essa coordenadora ficou junto às crianças e quando a mãe chegou, elas acabaram, então, entrando em conflito. A professora ficou até às 5h40 da tarde, as aulas terminam às 5h. E, por conta disso, então, a diretora, 2 professoras e um auxiliar ficaram ali com as crianças, aguardando a mãe. Essa escola fica na rua Dona Luísa Rocco. E estavam muito preocupadas porque não sabiam do paradeiro da mãe, não conseguiam entrar em contato com ela. Então, a diretora repreendeu a mãe e aí surgiu a agressão, porque a mãe se sentiu ofendida. Entrou em um mercado próximo e chamou a brigada militar. O caso da agressão, isso quem fez foi, no caso, a vítima, né? E o caso de agressão foi registrado na 13ª Delegacia de Polícia. A diretora já passou por exames realizados pela Polícia Civil e as aulas acabaram sendo suspensas. Olha só, novamente, naquela escola onde nós tivemos a agressão, a professora ficou sem aulas desde quinta-feira, só foram retomadas na segunda. E agora mais uma escola que suspende as aulas por causa de um ato de violência contra um professor ou agora, no caso, uma diretora. A escola tem 498 alunos, uma escola de ensino fundamental. E os professores já fizeram protestos, né, com camisetas pretas, em forma de protesto pela agressão. Daqui a pouco, mais notícias, Forcolém. Uma agressão daquela irmã do rapaz que deu um soco na boca da professora, um total repúdio. Essa situação, eu não sei. Nós recebemos esta informação, né? Eu não estou justificando agressão nenhuma, porque nenhuma agressão pode ser justificada. Depois que ela é feita, ela foi feita e acabou. Mas o fato é o seguinte, eu não sei o que essa mãe teve, né, Toninho? Daqui a pouco teve um problema, às vezes são pessoas com muitos problemas, muitas mazelas, e chegam, né, não tem com quem deixar, se atrasou num trabalho, alguma coisa,
e conseguiu chegar, não estava sem comunicação, pode ter terminado a bateria. Eu não sei, eu não estou advogando, eu estou levantando uma questão para a gente não colocar tudo no mesmo saco e dizer que tudo é uma violência, não sei o quê, não sei o quê. A gente tem que separar algumas coisas. E daqui a pouco eu também não sei como é que essa diretora falou para essa mãe, porque ela tinha todo o direito de dizer, olha, você sabe o horário que você tem que pegar, ninguém aqui é seu empregado, mas daqui a pouco, se falou de uma forma mais ríspida e humilhou esta criatura, e ela como ser humano que já não teve um dia muito bom, reagiu como ser humano e a agrediu, que não justifica, mas eu não sei, eu estou levantando as situações aqui. O que eu acho que está faltando é muito bom senso para todas as pessoas, né? Para todas as pessoas. Então, assim, também às vezes falta bom senso para o professor. Então, não vamos colocar tudo no mesmo saco, eu gosto de saber os detalhes. Para não chegar aqui e ficar só jogando para a galera, sabe? Ah, mais uma violência, vamos acabar com essa violência, porque todo apresentador que não tem um pouco de conteúdo faz isso. É, isso aí, babada, aí levanta a fogueira da coisa e fica botando todo mundo no mesmo saco. Entendeu? Então a gente tem que ir com calma essa situação e deixar a polícia investigar quais são as lesões que são apresentadas na diretora e tudo mais. Vamos com calma. Vamos falar agora de outra coisa aqui, que é o transtorno alimentar, que pode acontecer com o filho da gente, adolescente, né? E como é que nós vamos identificar esses sintomas? Doutora Suzana Lavini, endocrinologista, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Como é que está? Seja bem-vinda. Bom, já que falaste em bom senso, né? É o que temos que ter nesse tema. Pois é. Quais são os primeiros sintomas dos transtornos alimentares e quais são eles? Tá, então assim, transtorno alimentar, bom senso por quê? Para não já sair rotulando, a pessoa teve uma crise de compulsão alimentar, é compulsiva, calma, né? Geralmente, assim, é uma má relação com a alimentação a ponto de trazer prejuízo físico, psíquico e social. Não é, assim, um período curto, geralmente tem que ser repetido e trazer algum prejuízo. Os mais comuns, né, que geralmente a gente tem na prática clínica é a compulsão alimentar, que é a disparada mais comum, 3%. Ainda assim, quando a gente fala em percentuais populacionais, parece pouco, 3%. Mas quando tu pega uma população obesa, compulsão alimentar pode ter até 30%. Então, o paciente obeso, ele o paciente que tem compulsão e obesidade, ele provavelmente já vai ter mais diabetes, hipertensão, né? Em termos de características gerais, tem 3 grandes grupos de transtorno. Começa na infância, é isso? Não necessariamente, é raro na infância, né? Mais comum na adolescência. A que é mais comum nos 13 a 18 anos é a anorexia e ainda bem a menos prevalente, 1%, porque é a mais grave. O que seria uma anorexia? O paciente, ele não se permite engordar, ele tem uma imagem corporal, ele se sente gordo, mesmo sendo magro, e para te dizer que uma pessoa está anorética, mais ou menos populacionalmente as pessoas sabem, é aquela pessoa muito magra, né? Que tu coloca nas tabelas de altura e peso, ela está muito abaixo do que seria esperado para a idade. E ela não quer comer mesmo, tendo orientação médica de comer, ela restringe. E ali o pai pode se alertar quando começa a não comer junto com a família, começa a querer dietas muito restritivas, só comer alface, perde peso e se sente bem perdendo peso, né? Então, a anorexia disparada mais grave e a mais precoce, é a que mais pode dar na adolescência, né? Depois disso, a gente tem a bulimia, menos grave, né? O que é a bulimia? A pessoa come, pode ter compulsão junto e provoca a purgação, que a gente chama. Ou provoca vômito, ou toma laxante, ou outra forma é fazer exercício físico de forma extenuante, assim, muito além do que seria necessário. Então, sempre ficar atento. E o bulímico, às vezes, tanto o anorético quanto o bulímico, às vezes a gente custa fazer o diagnóstico. Porque ele esconde, ele tem vergonha, né? Não é uma coisa simples, né? E o compulsivo... E junto com esse transtorno alimentar dessas pessoas, existe um transtorno psicológico também? Muito, sim. O comportamento pode mudar totalmente? Pode. Tem já a associação, a anorexia já tem provavelmente estudos de genética influenciando, né? Existe uma predisposição genética, tem famílias que são mais acometidas, mas a parte ambiental e uma parte assim que está muito nos preocupando são as mídias sociais e essa pressão, principalmente na menina, da magreza excessiva, né? Porque assim, quando se põe na mídia as modelos muito magras, fica-se com aquele padrão de beleza extremamente magro.
o que numa adolescência, uma menina de 12, 13 anos, aquilo fica como padrão de saúde, beleza, né? E que não Você é bom. Você acha que aumentou, então, com a rede social? Digamos que esse estudo está ainda vindo, a impressão que se tem mais sofrimento com a comida do que se tinha. Por quê? Porque antigamente o bullying acabava na escola. Hoje a criança está em casa e já 12, 13 anos todo mundo já tem celular ou tem Facebook e isso continua em casa. Então ela vai ter a blogueira que é magérrima e que está falando sempre em dicas de saúde, vai ter as pessoas essa blogueira que está dando dica de saúde, dica alimentar. Exatamente. Então tem o lado bom e o lado ruim. Mas tem aquelas blogueiras então, exageradas também, né? Mas então se ela vai ver uma dica e vai olhar essa blogueira e vai invejar, e como ela já está com um transtorno psicológico. Exatamente. Aí ela vai tirar a informação. Vai tirar aquela, mas tem muita informação deturpada também, aí que tá. Não existe um controle das informações, né? Então, se tu pega um adolescente, uma coisa é um adulto já com a mente formada, mas uma adolescente, uma criança, em informação que o pai e a mãe não filtram, por isso, coisas que tu falasse de ação de pais, né? Cuidar o que os filhos acessam, né? Porque a internet é um campo que tem a pessoa extremamente coach de nutrição legal, coisas de dicas de saúde legal, mas ao mesmo tempo tem as dietas super restritivas, né? Tem pessoal que se associa só da anorexia, né? Dando dicas de como perder mais peso, exagerando. Então, aí, essa seara que é difícil, né? De tu ver para que lado vai o negativo. Aí o pai filtrando até enquanto ele conseguir filtrar, porque também é difícil, né? O acesso à internet já ajuda e conversando, explicando, né? Então, se tu pega uma criança obesa, que aí já é outro problema, né? Tentar não focar só na perda de peso, não ficar só, não tem que perder peso. Não, calma, vamos se alimentar melhor, vamos ver o que a gente pode pegar pelo lado da saúde. Não buscar, né, essas frases fortes, exatamente, né? Criando já problemas, né? Aí você já está no planejamento que ela perca um pouco de peso, mas você vai falar de outra forma. Exatamente, buscar, vamos experimentar esse alimento, nunca experimentou, vamos cozinhar junto, né? Porque eu acho que isso é outra coisa que previne muito a obesidade. A família voltar a cozinhar, voltar a se interessar pelo alimento, né? Não de só pegar, desembalar as coisas prontas e sim descascar, né? Sim. Que são frases de efeito, mas que são efetivas, né? E voltando para transtornos, né? O que é mais comum, que é a compulsão alimentar periódica, não é, eu quero deixar claro assim, que não é qualquer momento que tu tem que comer uma barra de chocolate que tu, é compulsiva. Não, calma, né? O ato de compulsão mesmo é quando a pessoa está na alimentação excessiva, mas tem a sensação de perda de controle. Ela quer parar, mas ela não consegue parar. Ela se sente mal a ponto de quase vomitar e não consegue parar, e depois vem a culpa, né? E se a coisa evolui, pode vir a provocar vômitos, né? Pode evoluir para uma bulimia depois, né? Mas a compulsão alimentar é muito séria, tem tratamento, né? Okay. E é multidisciplinar, né? Psicólogo, médico, às vezes psiquiatra, endocrinologista, nutricionista, educador físico. Tá bom. Doutora Suzana Lavini, endocrinologista, falando aqui conosco sobre os transtornos alimentares. Muito obrigado, doutora. Prazer. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Bom dia para a senhora. Vamos a um intervalo comercial e depois futebol aqui no nosso Rio Grande Movimento. Estamos de volta aqui no nosso Rio Grande Movimento, aqui pela RDC TV. Faltando 22 minutos para 24 graus a temperatura. Vamos saber do esporte agora. João Batista Filho, bom dia. Tudo bem, Forcolém? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. E a gente começa atualizando as informações da dupla Grenal. E eu já vou direto ao CT do Internacional para atualizar as informações do Colorado, que treinou nesta manhã com o repórter Guilherme Paz. O Inter treina aqui no CT visando o confronto contra o Ceará no próximo domingo. O trabalho foi de campo reduzido, onde o grupo foi dividido em 4 equipes. Com 61 pontos e a 5 do líder do campeonato Palmeiras, o Colorado viaja na próxima sexta-feira para Fortaleza, onde espera trazer os 3 pontos na bagagem para se aproximar ainda mais do topo da tabela. Rodrigo Moledo e Dourado não participaram das atividades hoje, mas ambos não preocupam para o próximo domingo. O lateral Fabiano conversou com a gente sobre o que espera do próximo confronto.
A gente espera novamente um jogo difícil. Nessa reta final, todos os jogos vão ser decididos nos detalhes, tanto contra equipes que estão lutando contra o rebaixamento, tanto contra equipes que estão brigando lá em cima da tabela, e ainda mais com a ascensão da equipe do Ceará também, que está apresentando um bom futebol. Então a gente espera um confronto bastante complicado. A gente vem treinando forte, sabendo disso, para que a gente possa chegar lá e fazer um grande jogo e buscar o nosso objetivo, que é a vitória. Tá aí, valeu Guilherme, atualizando as informações direto do treinamento do Internacional. E eu agora quero chamar uma matéria do repórter Pedro Oliveira, porque a reta final do Colorado vai ser bem complicada. O Internacional tem 6 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro. Eles são contra Ceará, América Mineiro, Botafogo, Atlético Mineiro, Fluminense e Paraná. Estando a 5 pontos do líder Palmeiras, com 6 jogos pela frente, será que o próprio Inter acredita no título? É evidente que a gente acredita. Faltam 6 rodadas, tem 18 pontos no jogo. Apesar do Palmeiras ontem me parecer os atletas que já estavam comemorando o título, né? Porque depois do jogo todos comemoraram como se fosse um título, acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas não adianta pensar nos outros se não fizer sua parte, né, Melo? A gente tem que fazer a nossa parte, não adianta a gente ficar preocupado com o Palmeiras, com o Flamengo, que são as equipes do São Paulo, que estão mais próximas, se a gente não fizer a nossa parte. Hoje a gente fez com dificuldade, temos um jogo agora extremamente difícil contra o Ceará e a gente tem que ir lá e vencer o Ceará. E é para isso que a gente vai viajar, para ir lá fazer um grande jogo, porque só assim, com esses resultados, com a vitória, que a gente vai ter chance de ainda de ser campeão. É justamente para este final de temporada que o Inter deve usar os seus principais trunfos, o retrospecto do treinador Odair Hellmann e o Beira-Rio. O Beira-Rio. Esse estádio tem história. Mas além disso, tem muita influência na boa campanha do Inter no Brasileirão. Dentro de casa, são 40 pontos ganhos em 16 jogos disputados, 12 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. O fator casa tem nos ajudado, né? Mas não podemos nos apegar só a isso. Acho que não, tenho certeza que temos que fazer um pouco mais se queremos brigar realmente pelo título. O outro trunfo colorado é Odair Hellmann, que de treinador novato, desacreditado, levou o Inter para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Na frente do Colorado, são 31 vitórias em 57 jogos. Números expressivos para um treinador de primeira viagem. O Papito é um grande treinador, um cara humilde, cara. Ele tem um grupo com ele, né? Ele trata todos bem, dá oportunidade a todos, né? Então acho que ele está fazendo um grande trabalho, né? Com certeza a diretoria tem visto aí o empenho dele. Mas domingo, contra o Atlético, por conta de uma substituição duvidosa, ele foi vaiado. As vaias fazem parte de quem é treinador. Já fui bastante aplaudido, hoje me vaiaram na substituição. Faz parte, vou seguir fazendo o meu trabalho com todo respeito ao torcedor, agradecendo ele sempre pela ajuda que ele tem nos dado. É assim que nós estamos criando essa simbiose forte aqui dentro do Beira-Rio. Mas, Odair, isso não vai ser um problema, né? Isso, mesmo sendo a minha primeira experiência como treinador, vou passar muitas outras, né? Claro que hoje o momento é bom, nós somos segundos colocados no Campeonato Brasileiro, você 61 pontos, você levar a vaia, você fica, mas tá tudo certo, a lua de mel com o torcedor continua e seguiremos fortes, juntos. Odair e o Beira-Rio estarão juntos e fortes em busca do título. Está aí, matéria do repórter Pedro Oliveira sobre a reta final do Colorado neste Campeonato Brasileiro. Mudando de lado, o Grêmio treina hoje à tarde, a gente não teve o treino nesta manhã, apenas à tarde, teve o Bressan participando da última atividade, ele vai estar com um grupo de jogadores pelo menos até o final do ano e depois o Tricolor vai ver o que fazer com o Bressan. Mas o repórter Giovanni de Oliveira fala agora sobre um confronto importante e até histórico de um jogador que já passou por aqui, que vai acontecer no próximo domingo. Na perseguição ao G4, o Grêmio tem um importante duelo contra o Vasco, que tenta fugir da degola do rebaixamento. Para reforçar a linha defensiva, o tricolor conta com o retorno de Kahneman, que ao lado de Jeromel, forma uma das melhores duplas de xerifes do futebol brasileiro. Nas 32 vezes em que os dois jogaram juntos este ano, o Grêmio tomou apenas 18 gols, média de 0,56.
A principal arma vascaína é um velho conhecido dos gremistas, Maxi Lopes. Desde a sua estreia contra o Palmeiras, foram 15 jogos. E o matador vascaíno balançou as redes 7 vezes, sendo 5 nas últimas 6 rodadas. Inclusive, quando encontrou o antigo rival, o Internacional, o atacante deixou a sua marca. É um jogador que tem um currículo incrível, campeão de Champions League, então acostumado a jogar em equipes gigantescas, em campeonatos gigantescos e ser campeão. Uma vitória do Grêmio, combinada com um empate ou derrota do São Paulo, deixará o tricolor no grupo dos 4 primeiros do Brasileirão. Para isto, Maxi Lopes, que já teve seu lar em Porto Alegre, não pode sentir-se em casa na Arena. Então acho que para o ano que vem o Max vai render muito mais, assim como nós também, e que ele tem 7, né? Que tenha 14, que tenha 20 gols, 14 assistências e que ele seja o cara do time e faça bastante gols pra gente. Mas olha só, o Ramon quer isso pra temporada que vem. Nada do Maxi Lopes fazer gracinha por aqui, ele passou, na época era casado com a Wanda Nara, ex-jogadora do Barcelona, enfim. Vamos segurar um pouquinho o Maxi Lopes pra próxima temporada, meu amigo Forcolém. Agora contra o Grêmio, segura um pouquinho, né? Verdade. Valeu, João. Obrigado pelas informações aí. Vamos para o breve intervalo e já voltamos. Daqui a pouco, quando se tem que pagar a pensão alimentícia? Que direito é esse? Como é? Você vai ver com a doutora Jamile já. E aí, o Rio Grande Movimento está de volta, faltando 12 minutos para 1, temperatura 24 graus, tempo nublado na Grande Porto Alegre. Agora nós vamos conversar com a doutora Jamile Biel, sobre a pensão alimentícia. Ela que também é presidente do Conselho de Defesa dos Animais de Montenegro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer. O que justifica o pedido de pensão alimentícia? Em quais os casos se pode pedir? Bom, a pensão alimentícia ela tem uma natureza alimentar, né? E ela se justifica sempre que é necessário para manter manutenção de vida do cônjuge ou ex-companheiro do filho. Então, essas pessoas, havendo necessidade, pode pedir a pensão, sendo que ela é obrigatória para casos de filhos até 18 anos. Tem casos assim, doutora, que eu já vi. Por exemplo, você paga lá a pensão, paga todas as coisas acertadas ou determinadas, né, pelo juiz da vara familiar. Daqui a pouco, a ex-esposa pede uma pensão para ela. Sim, é devido tanto a ex-esposa como a ex-companheira, né? Pode pedir para manutenção da vida. Normalmente fica por um prazo até se restabelecer, até conseguir um emprego, porque na verdade as partes, marido e mulher, companheiro e companheira, eles têm um dever mútuo de assistência. Então não só a mulher como o homem também pode pedir. Pode pedir também? Sim, ficando comprovado que a partir da dissolução daquela união estável, daquele casamento, ele não teve mais condições de se manter por um tempo. Então, esse dever justifica esse pedido. Mas, então, esse pedido, se ela ganhar, é por um tempo até se restabelecer, ou ele ou ela se restabelecer? Na verdade, inclusive, se ele contrai um novo matrimônio ou uma nova união estável, fica exonerado desse dever a pessoa que está prestando os alimentos, né? Mas o ideal é que seja até se restabelecer. Claro que exige provas, né? Porque muitas vezes a pessoa vai recebendo e nesse período não procura meios de subsistência e vai garantindo aqueles alimentos. Mas tudo isso são provas que são levadas a juízo quando dá necessidade da estipulação dessas pensões, né? Sim. Isso. Então, tudo vai ser avaliado, porque também a pessoa, se é uma pessoa jovem, tem condição de procurar outra função. Com certeza, né? A gente entende que o pedido de pensão ele se justifica mais para pessoas que estão naquele casamento há 40 anos, se separam. Uma pessoa mais idosa. Exato. É difícil se reestabelecer, né? Uma pessoa de 35, 40 anos ainda consegue alguma coisa? Com certeza, né? Ok. Qual o valor que é devido na pensão alimentícia? Isso vem por número de filhos, pelos ganhos do ex? Como é que faz esse cálculo? A análise que se faz para o deferimento de uma pensão é sempre a necessidade
de quem recebe e a possibilidade de quem paga. E ali é analisada uma proporcionalidade. Então, na verdade, muito se fala em 30%. Muitas pessoas até que não têm muito conhecimento sobre o assunto acham que é automático. Mas 30%, na verdade, é um valor que se estipula tendo por base uma média, que é possível para a pessoa que paga e para quem recebe. Mas esse valor não é engessado. Tanto que, se ficar caracterizado que as necessidades, por exemplo, da criança é muito maior, pode-se pedir uma pensão maior na medida em que a pessoa possa pagar algo a mais. Assim como também, se 30% ficasse pesado para a pessoa que presta os alimentos, pode ser feita uma readequação, né? E esses 30%, digamos, se a pessoa tem mais de um filho, avalia-se a necessidade de cada filho. Então, se tem a escola, tem algum outro esporte, alguma outra coisa que é paga, o ideal e o certo seria o valor que pudesse suprir as despesas, né? As despesas que essa criança tem. E se paga a escola, paga 2 escolas, paga transporte, coisa... paga um alimentício bem alto e tal. Paga a gasolina do carro da ex para buscar, levar. E aí? Isso já não extrapolou? Com certeza. Muitas vezes é que entende-se que a pessoa vai pagar a pensão para metade dos valores, que, digamos, a pessoa que está com a guarda, digamos, a mãe, também tem a obrigação de 50% dos custos arcar. Então, mas ela não tem emprego, ela está desempregada. Acaba que muitas vezes fica sendo pesado para a pessoa que presta alimentos, porque também é analisada a possibilidade dela pagar. Mas caso também a pessoa que tem o dever, no caso o pai, digamos, não pague, é possível que se peça aos avós, né? E a gente tem visto assim na TV pessoas famosas sendo presas, né? Como é o Dado, Dona Bela, que antes ganhava 40 mil por mês, daí depois perdeu o emprego e tal. Como é que chega a esse ponto dele ser preso? Se ele perdeu o emprego, ele ganhava 40. Olha, minha renda agora foi 0. Daqui a pouco ele perde o emprego até ele arrumar uma outra coisa. Ele pode chegar lá na frente do juiz, pedir uma reavaliação de tudo isso? Sim, existe uma revisional de pensão, né? Que pode ser peça tanto para a pessoa que presta quanto a pessoa que recebe. No caso, não a criança, mas representada pela mãe, se for do caso dela até a guarda. Mas é analisado sempre aquele binômio, possibilidade versus proporcionalidade de pagar. Então, digamos assim, ele dava uma pensão porque ele tinha um salário muito bom, mas nesse período perdeu o emprego, então ele entra com uma revisional, solicitando que se readeque o valor às novas condições, assim como a criança, digamos, é um adolescente, entrou para a faculdade, subiu as despesas, pode também estar entrando com uma revisional para solicitar que aumente a pensão, mas sempre vai ser avaliada a possibilidade de a pessoa estar pagando e os gastos efetivos que a criança, a pessoa que está recebendo o alimento tem efetivamente, né? Ok, doutora Jamile Biel, tá sendo Biel, né? Biel? Você é alemão? É alemão. É alemão, tá bom. Advogada e também presidente do Conselho de Defesa dos Animais de Montenegro. Muito obrigado. Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Vamos à redação, ainda tem notícias com a Lília Belim? Forcolém, terminam hoje as inscrições para guardas civis temporários do Corpo de Bombeiros, né? São as inscrições para salva-vidas, para trabalhar nesse verão. São 800 vagas, dessas 700 são para as águas de mar e as outras 100 para águas internas, né? São entre novembro e abril de 2019. Esse é o período compreendido, então, para quem se inscrever. O período pode ser até prorrogado, dependendo da necessidade do comando do Corpo de Bombeiros. O candidato vai receber R$2.000 por mês, com um acréscimo de 100% a título de risco de vida, também vale refeição, auxílio transporte. Para se inscrever, tem que ter entre 18 e 55 anos e também o ensino fundamental. Vai abranger aí municípios diversos, aí, todo o litoral norte aqui, desde Arroio do Sal até Torres lá. Além, é claro, também do litoral sul, Palmares, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte. E também tem o salvamento aquático em águas internas, né? Que daí abrange também diversos municípios de diversas regiões do interior do estado. E o processo seletivo vai ter 3 fases.
A primeira delas é um exame de saúde, a segunda exame de aptidão física e a terceira com capacitação técnica. Então, as inscrições devem ser feitas no site, tem que entrar ali no Corpo de Bombeiros para pegar o edital e o prazo, então, termina hoje. Forcolém, daqui a pouco mais notícias. Ok, Lilian, obrigado. Até amanhã. Nós vamos terminando por aqui. Vem aí o Virando o Jogo. Estou indo para lá. Hoje é o meu dia de participação também no Virando o Jogo com o Rogério Amaral e equipe. Vou ficando por aqui. Até amanhã, ao meio-dia. Beijos. Boa quarta para você. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.